Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos falar aí sobre um tema relevante, um tema super importante, que é a maturidade espiritual. Isso mesmo, nós acho que nos dias de hoje estamos vivendo uma imaturidade espiritual. Infelizmente, às vezes as pessoas até nem sabem o que é uma maturidade espiritual. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre este tema, dividir com vocês alguns versículos, o que a Bíblia diz sobre isso, tá bom? Então, se você já gostou desse tema, sei lá, parou aqui nesse vídeo e era o tema que você estava procurando, é um tema legal que você quer ouvir, já se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte aqui desse canal lindo e maravilhoso, que eu sou suspeita para falar, lógico, eu sou. Porém, é um canal que vai edificar e abençoar a sua vida. Você pode ter certeza disso, que nós temos aí vídeos com temas extraordinários, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a maturidade, né? Porque, né, a definição da palavra maturidade aí, né? Que é? É o estágio adulto, né? A condição aí de plenitude, o termo do último, né? O último estágio de desenvolvimento. Então, quando nós falamos sobre a maturidade espiritual em relação a isso, é realmente, né, a questão ali do estágio adulto. Porque quando você conhece Jesus, você, né, é uma vida nova que começa. Você estava indo para um caminho de morte, de destruição, e aí acontece o quê? Uma conversão. Então você muda de caminho, você começa uma vida nova. Então a Bíblia até fala da questão do leitinho, né? As pessoas que são novas na fé, que não entendem, não conhecem, não sabem, então elas precisam do leitinho, não pode comer o alimento sólido. Por quê? Porque realmente existem fases, né? As pessoas que quando encontram Jesus, tem aquele primeiro amor, aquela primeira coisa, mas às vezes não sabe muito o que a Bíblia fala, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que eu faço depois que eu fiz o apelo, levantei a mão, convidei Jesus para entrar no meu coração, né? Então, o que acontece? É um processo que começa, é um desenvolvimento que começa aí, né? E ninguém começa grande, né? Então, ninguém nasce grande. Então, o que é? Nós temos que buscar essa maturidade, né? E o que são pessoas maduras espiritualmente? São pessoas o quê? Equilibradas, pessoas que sabem se portar diante de cada situação, de situações difíceis, de situações de pressão, de situações complicadas, de situações ali que só Deus pode fazer um milagre, que só Deus pode operar, que só Deus pode fazer o impossível, né? São pessoas que confiam no Senhor Jesus e sabem que Ele vai dar a vitória, né? Tem fé, acreditam, estão ali dispostas a viver o senhorio do Senhor e realmente tá ali firme com o que Deus fala, o que a Bíblia fala. Então, são pessoas que conhecem os seus direitos e os seus deveres como cristão. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa virou cristã, né, conheceu Jesus, aceitou Jesus e acha que nós só temos bênçãos para receber, né? E não, nós temos coisas para fazer. O Senhor nos deixou aí algumas ordenâncias, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho, ide fazer discípulo. O Senhor deixou algumas instruções, alguns princípios, alguns valores, alguns mandamentos que nós precisamos o quê? Seguir. E isso faz parte o quê? Da maturidade espiritual, né? Eu vou ler aí Romanos 8, eu vou mostrar no outro slide aí, que fala sobre essa questão realmente de sermos o quê? Guiados pelo Espírito Santo, porque quando convidamos Jesus para morar no nosso coração, o Espírito Santo mora em nós, né? O Criador habita na criatura, né? Porque antes de Jesus, o Espírito Santo vinha só para visitar. E depois de Jesus, né, quando você convida Jesus para entrar no seu coração, ele habita, ele mora dentro de nós. E o Espírito Santo nos ajuda também nessa questão da maturidade espiritual. E outro ponto importante sobre a maturidade espiritual é a questão de sermos cada vez mais parecidos com Jesus, né? Quando a pessoa está numa maturidade espiritual, né, uma maturidade espiritual, é que ela tá o quê? Cada vez mais parecida com o Senhor Jesus. Não sei se você sabe, mas, né, a palavra cristões são pequenos cristos,
Então, a maturidade espiritual, ela nos ajuda a estar cada vez, né, mais perto de Jesus, né? Não é, a maturidade não ajuda, né? Nós temos que chegar nessa maturidade de estar mais perto, mais parecido com Jesus, né? Tem um livro até que fala o que Jesus faria no meu lugar. Não sei se você já leu, é um clássico, eu até tenho ele aqui. Enfim, são tantos livros. Mas, né, o que Deus faria no seu lugar? Uma pessoa madura, né, que tem uma fé consolidada, né, que já viveu milagres, já viveu experiências, porque a maturidade espiritual também, ela vem com experiências. Olha, eu já vivi isso com Deus, já vivi isso, Ele já me livrou disso, já me livrou da morte, já me fez um milagre, já fez o impossível, já me curou, já restaurou, já entrou com providência. Quando ninguém mais podia fazer nada, Jesus veio e fez. Isso o quê? Isso vai nos dando maturidade espiritual. Então, isso que, né, que compõe aí a questão da maturidade espiritual, né? Como será que tem tido, como que está sendo a sua maturidade espiritual? Será que você tem lido a Bíblia? Isso ajuda também na maturidade espiritual. Conhecer as Escrituras, conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Jesus, ter um relacionamento vivo, de todo dia estar ali conversando, de todo dia ter um devocional, de todo dia ter um tempo com Jesus. Isso é muito importante, isso vai fazer a sua maturidade, né? Sua maturidade lá crescer. Infelizmente, nós temos muitas pessoas imaturas no Evangelho, né? Muitas pessoas imaturas que conhecem Jesus, mas não vivem um relacionamento profundo, não fundamentam a sua fé realmente em Jesus, em Deus. Muitas vezes as pessoas olham para os homens, né? Os homens são falhos, os homens vão errar, os homens vão nos decepcionar. Os homens, realmente, nós não podemos pôr a nossa fé, fundamentar a nossa fé em homens, nem mulheres, né? Homens e mulheres, né? Que são mulheres de Deus, são homens de Deus, mas as pessoas erram, as pessoas nos decepcionam. O único que não nos decepciona é Jesus, né? Talvez você, Jesus, né? Talvez você aí, mas eu já me decepcionei com Jesus, eu já me decepcionei com Deus, né? Porque talvez você não esteja maduro o suficiente, né? Porque Deus às vezes faz coisas na nossa vida que nós ficamos decepcionados com Deus. Já aconteceu isso comigo também, né? Mas porque talvez não, né? Nós não entendemos a soberania, a grandeza do nosso Deus, né? Que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, né? Nós somos muito limitados para entender a grandeza de Deus. Mas quando você vai criando uma maturidade espiritual, vai aumentando a sua maturidade, você vai crescendo em espírito e em verdade, né? A Bíblia é muito linda porque ela fala de Jesus quando era menino e falava, ele estava crescendo, né? Crescendo em verdade. Fala também sobre Samuel, quando Ana deixou Samuel lá no templo, né? Para ser cuidado ali pelo profeta Eli. Profeta Eli, né? Eu acho que é o profeta Eli. Que acontece? A Bíblia fala ali, né? Que ele crescia o quê? Em verdade, em espírito. Então, nós também, quando nós conhecemos Jesus, nós vamos crescendo espiritualmente. Nós vamos o quê? Tendo experiências, nós vamos conhecendo a Bíblia, nós vamos orando, nós vamos jejuando, nós vamos tendo o quê? Experiências extraordinárias. E isso é muito lindo, isso é muito especial, né? Eu tô vendo aqui a questão do profeta. Então, assim, Deus, ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas às vezes nós não temos a maturidade espiritual necessária para isso. E isso é muito triste. Isso mesmo, é o profeta Eli. Acertei, vi aqui na Bíblia. Tô com a minha Bíblia aqui. E deixa eu falar aqui, né? Eu tô falando bastante que eu até esqueci de pôr os versículos aqui, ó. O primeiro versículo aí é Romanos 8, 14 a 16, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Um outro versículo aí que também está em Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de todos
os irmãos, Romanos 8:29. Então isso aí também é muito lindo e muito especial, realmente, de nós nos parecermos com Jesus, termos Jesus como realmente o exemplo primário, né? Nós podemos ter homens e mulheres, pastores e pessoas que não sejam pastores como referência, como exemplo, mas Jesus tem que ser a nossa base principal, a nossa fonte primária, né? Jesus tem que ser aquele que realmente é o nosso exemplo. Vamos ver aqui outros versículos Hebreus 5, de 1 a 12 diz assim, ó: embora a esta altura já devestes ser mestres, precisamos de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra. Estão precisando de leite, o que eu falei lá no começo, e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, quando nós estamos aí nessa questão da imaturidade espiritual, nós estamos o quê? Com leitinho. Então, às vezes, nós não entendemos muito o mundo espiritual, nós não entendemos questões de valores, de princípio. Então, o que nós temos? Nós temos que começar aos poucos, né? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Eu nunca li, não sei. Eu daria, assim, né, na minha opinião, comece pelos evangelhos, comece por Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, que conta aí a vinda de Jesus. Então, assim, nós temos que saber identificar, será que eu estou no leite ou já estou no alimento sólido? Quanto tempo que eu vou numa igreja, quanto tempo eu frequento, quanto tempo eu tenho fé, quanto tempo eu tenho um relacionamento com Deus? Isso é bom você ter em memória, como que tá. E aí, quando você parte do momento, eu estou no leite, eu estou no sólido, aí você toma, então eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Então é muito importante a gente saber isso. E eu estou com a cabeça na frente aqui, que é Filipenses 3, 12 a 16, eu vou ler. Se você tiver com a sua Bíblia, leia comigo, se não, escute, tá bom? Diz assim, ó. Não que eu... Isso aí é Paulo falando, tá bom? Não que eu tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha o alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Tão somente vivemos de acordo com o que já alcançamos. Então, nós estamos aí num progresso, sempre nós estamos o quê? Melhorando. Né? Paulo está falando aí, olha, eu ainda não cheguei onde que eu quero, mas eu prossigo, né? Eu continuo aí prosseguindo para o alvo, prosseguindo com Cristo, com Jesus, para mim ganhar o meu prêmio. Então, eu acho que a maturidade espiritual master, assim, blaster, vai ser quando realmente nós conseguimos vencer esse mundo, nós conseguirmos realmente estar lá no céu, quando, né, nós ganharmos o nosso prêmio aí, do chamado celestial, quando Deus olhar para nós lá no céu, ou quando morrermos, ou se nós formos arrebatados, eu não sei, né? Mas Deus falar assim para nós, servo bom e fiel, né? Eu acho que isso é a coisa mais linda que alguém pode ouvir do nosso lindo e maravilhoso Jesus, servo bom e fiel, né? Então, que você busque essa maturidade espiritual, que você busque relacionamento, que você busque realmente ter uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, porque não existe nada melhor nesse mundo do que ter um relacionamento profundo com o nosso lindo e maravilhoso Jesus, aquele que nos amou primeiro, aquele que morreu numa cruz por nós. Eu não sei, né, se você sabe disso, mas Jesus nos amou primeiro, né? Quando nós estávamos lá, quando ninguém acreditava, quando ninguém estava nem aí para nós,
Jesus já nos amava, Jesus já acreditava em nós. E não existe nada melhor do que saber disso. Então que você busque a sua maturidade espiritual. Porque Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. E às vezes Ele não fez ainda porque você não tá maduro. Olha que coisa triste, né? Olha, eu não posso fazer isso porque ainda ele não está maduro. Então que você busque a maturidade do Senhor, porque aí você vai explodir, você vai arrebentar a boca do balão. Nossa, essa foi velha, hein? Arrebentar a boca do balão, mas é isso mesmo, tá bom? Acho que minha mãe que falava isso aí. Mas enfim, muito obrigado você que chegou até aqui. De verdade, muito obrigado. Olha lá, o meu fundo tá meio ruim, gente, mas não tem problema. Parabéns, você conseguiu chegar até aqui. Eu tento fazer os vídeos menos de 10 minutos, mas eu não consigo, gente. Se vocês têm alguma dica, me fala. Lembra que o conteúdo aqui... Enfim, mas você que chegou aqui, parabéns, muito obrigado. Se essa mensagem te abençoou, te ajudou de alguma forma, me ajude a fazer ela ir mais longe. Envie para alguém que precise de maturidade espiritual, alguém que precise entender o que é, como que funciona, quais são os versículos bíblicos, tá bom? Minhas redes sociais estão todas abaixo. Temos nosso grupo no Telegram. Enfim, venha fazer parte aqui desse canal. Se inscreva aí por último, né? Se inscreva aqui no nosso canal. Venha fazer parte dessa família, desse canal maravilhoso, tá? Você não pode ficar de fora deste canal aqui. O canal mais lindo do YouTube, tá bom? Um beijo no seu coração e tchau.